Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, a gente poder estar na casa do Senhor, servir e adorar Ele na beleza da Tua santidade. Feliz por cada irmã que se encontra aqui, essa noite, por mais um culto nosso de mulheres, né? Mulheres que perseveram, vencem a resistência. Quantos creem assim? Se a gente perseverar, a gente vai vencer qualquer resistência que vier sobre a nossa vida. Salmos de número 91, todos acharam? Capítulo 91 e número 1. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade, seu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Será que você pode repetir isso? Mas tu não serás. Feliz pela sua vida. Que feliz te ver aqui. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? A Bíblia fala que onde estiver 1 ou 2, 3 reunidos, mas Ele está no meio de nós. Eu sinto a presença do poderoso nesse ambiente. Se nós entendermos que o nosso dever é chegar na casa de Deus e adorar, independente de qualquer situação, não importa se a igreja está lotada ou não, importa é que eu sinto a presença do meu Deus. Eu sei que Ele vive e o que Ele faz por mim, então a minha gratidão eu preciso adorar. Eu entregar a minha adoração, a minha gratidão àquele que todo dia me dá o fôlego de vida. Às vezes as circunstâncias não é como a gente quer, como a gente espera, mas eu sei que o meu Deus é o suficiente para mim. E aonde você está se refugiando? Aonde você está se escondendo? Será que você está debaixo da mão do Onipotente? Porque se você estiver debaixo, aonde você for, você está na cobertura dEle. Mas quando nós não estamos, a gente já não está mais debaixo da cobertura. Mas aqui vai dizer que a cada passo que nós damos, nós estamos debaixo da mão do Onipotente. Pode vir seta, pode vir mortandade, pode vir o que for, mas eu estou refugiado no meu Senhor. Eu estou debaixo da mão do meu Senhor. Então fala hoje, Satanás, a minha paz você não tira. Eu sei quem é o meu refúgio e fortaleza. Eu sei em quem eu tenho me refugiado. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu escudo de broquel. Oh, aleluia. E quando nós estamos convictos da nossa segurança, do seu refúgio, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu vou ler de novo esse versículo, mas mergulha comigo, que vai falar, quando eu sei quem eu tenho me refugiado, eu sei quem é o meu refúgio, e eu habito no esconderijo desse Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Olha quem você está se refugiando. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Então nós sabemos que nós temos um Deus que tudo pode por nós. Quando nós achamos que estamos
em momentos difíceis. Vamos para o nosso quarto orar, porque Ele fala por nós. O nosso Deus fala por nós. Posicionamento nós temos que ter, e o resto nosso Deus faz por nós, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Esse Deus é fiel. Eu estou vivendo dias assim que eu falo: Senhor, obrigado por cada dia o Senhor cuidar da minha casa e da minha família, porque nós sabemos tamanha que é a fúria do adversário contra a nossa vida. O adversário às vezes não quer ver a gente de pé, mas sabe o que ele perde e vai embora em recuada? Porque você passa o que for, mas no outro dia você se levanta e fala: eu vou para a casa do Senhor. Eu não aceito ficar dentro da minha casa. Eu vou aonde eu falo com o meu Senhor, que é o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu sei o que Ele faz por mim e pela minha casa. Ainda mais, ainda que as circunstâncias, o dia de hoje, não te mostre nada, mas você está debaixo de uma palavra. E essa palavra foi liberada para o céu. Foi liberada diretamente do céu. E homem nenhum anula a palavra que foi liberada pelo nosso Deus. Então esse é o Deus a qual eu me refúgio. Esse é o Deus a quem, quando nós estamos nos dias mal, não só nos dias mal, nos dias bem, mas eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode pela minha casa, que pode pela minha família, que pode nos meus momentos de dores, de dificuldades, mas eu tenho o Deus que é o meu refúgio. Aleluia! E esse Deus é o nosso refúgio. Ó. Aquele que habita no esconderijo. Será que você pode adorar? A sombra. Ó! Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha. Será que você pode levantar para adorar comigo? Do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobre com suas penas. Olha aí, ó. Eu não temo espanto noturno, nem incerta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou. Se eu for fiel, eu prefiro ser fiel. Ah, o Senhor, não vou dividir. Oh, pra quem é a minha adoração? É só pra ti. O meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Eu prefiro. Se você entendeu isso, já vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Se você entender que o teu Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, a sua gratidão, então adore com o seu dízimo e oferta, porque o altar não deve nada para ninguém. Você semeia aqui, Deus manda de volta. Traga com gratidão pelo que Deus tem feito pela sua casa, pela sua família, por Deus estar cuidando da sua casa nos mínimos detalhes. Até em momentos que você acha que não tem para onde ir, o nosso Deus chega com refúgio. E essa é a nossa gratidão. Quando nós entendemos o que o nosso Deus faz por nós, a gente semeia na casa de Deus com alegria e paz no coração, sabendo: Senhor, hoje eu não posso ter, mas me dá condições, Pai, porque eu quero deixar uma semente no seu altar. Sou grato pelo que o Senhor faz na minha vida. Quando nós reconhecemos isso, eu penso que comigo
Meu dízimo é gratidão. É uma gratidão pelo que meu Deus faz por mim. O cuidar dele, da minha casa e da minha família. Se nós entendemos a importância que é da gente semear no altar. Às vezes eu conheço pessoas que semearam não podendo semear. Mas quando você está convicto disso, você não tem noção que o céu faz ao seu favor. O céu entra em ação. Quando nós fazemos o voto. Algo que só você e Deus fez. Às vezes muita gente nem precisa saber, é só você e Deus. E Deus age naquilo que nós precisamos. E pega esse envelope que a nossa diaconisa está passando. Eu vou orar e conforme nós vamos orar, nós vamos louvar e vocês vêm entregando a sua oferta de gratidão e dízimo. E nós vamos adorando a Deus. Espírito Santo de Deus, sua presença é real em nosso meio. Abençoa, Pai, a cada ofertante na sua casa. A cada dizimista, Pai, que vai dizimar hoje. Que o Senhor não venha deixar faltar nada nos seus celeiros. Que o Senhor venha cuidar, Pai, da casa dos seus filhos. Não deixe faltar nada, Pai. Desde a área de saúde para cada um, Pai. Levante o seu papel de envelope, vamos orar, Espírito Santo. A cada ofertante, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar, guardar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que você não deixa faltar nada, multiplica, Pai, dentro da casa. Que eles entendem que o Senhor é o seu refúgio, é a fortaleza. Por isso que eu semeio na casa de Deus com alegria. Eu dizimo na casa do meu Senhor, é com alegria no coração. Não com forma de obrigação, mas gratidão. É gratidão. Pode trazer o seu dízimo. Aquele que habita no meu do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem incerta que voe de dia, nem mortandade que assole. Não importa quantos caiam do seu lado, direita, esquerda. Olha, se você for fiel, se eu for fiel, eu correrei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir. O meu coração, eu vivo só pra ti. Não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Aleluia. Meu Deus, que palavra forte. Pode sentar em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa. E coincidiu do louvor falar da mesma forma. É tremendo como o Senhor cuida de nós. É lindo isso. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Será que nós temos autoridade para declarar essa palavra hoje? Será que nós temos autoridade através do Espírito Santo para dizer e confrontar o diabo que 1000 cairão do meu lado, 10.000 cairão à minha direita, não importa o que vier me atingir, mas eu estarei seguro debaixo da graça do Altíssimo. Aleluia! Meu Deus! Eu quero que você saia daqui com essa autoridade e diga mesmo para os problemas,
Diga para quem vier contra ti, diga para o inimigo da tua alma, não importa o que aconteça comigo, faça como o profeta Abacuque. A Bíblia diz, ele disse assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que nos currais não hajam vaca, que me falte tudo, mas que não possa faltar a tua presença. Aleluia. E diante dessa palavra maravilhosa, não sou eu que vou trazer a palavra da noite. Vai ser a nossa querida diaconisa Antônia Mussungo, né? Nós vamos ouvi-la daqui a pouco. Mas eu não poderia deixar de passar uma dica para você aqui. Um feedbackzinho, coisa rápida. Um insight, né? Assim que eles usam a palavra, né? Feedback, insight. Aqui no livro de Lucas, assim, não precisa de abrir, porque a pastora Sara deixou uma palavra aqui maravilhosa. E eu me voltei a esta passagem no livro de Lucas, no capítulo 11. Diz assim, olha, esse aqui está o segredo. Aqui é o segredo para termos autoridade. E eu vou te explicar qual que é o segredo, apesar de que já foi falado aqui hoje. Quando um espírito imundo sai, depois tu pode ler na tua casa, capítulo 11, versículo 24, livro de Lucas diz, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, é quando ela se entrega para o Senhor Jesus. Quando fazemos o apelo, a pessoa volta para Jesus, ou aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Portanto, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, nesse caso, o que é que ele faz? Ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Eu estou lendo a palavra do Senhor, está aqui. Procurando repouso. Ao sair de uma pessoa, ele procura lugares áridos. O que é lugar áridos? Lugares difíceis. Difíceis, porém, de fácil acesso espiritual. Lugares áridos é lugares onde ele encontra repouso, ele encontra casa. E qual é a casa onde ele habita? É a casa onde não tem a presença do Espírito Santo. Quando ele sai para a procura de lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, olha o que ele diz: voltarei para a minha casa, de onde eu saí. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, em todo tempo esteja atento. Se você está de pé, cuide-se para que não caia. Porque ele pode, da mesma forma que ele saiu da nossa vida um dia, ele pode voltar. Então, não devemos dar brecha, não devemos dar oportunidade para que Satanás novamente ganhe a nossa vida, porque foi comprado com um preço muito alto. Voltando ele, encontra a casa varrida e arrumada. Muito diferente de nós. Quando temos uma secretária do lar, alguém que faz a nossa limpeza na nossa casa ou no nosso trabalho, a melhor sensação que tem é quando você sai pela manhã para trabalhar e você chega em casa e encontra a casa limpa. Porque alguém fez para você, você pagou para que isso acontecesse. O cheiro é bom, você chega, faz aquilo que tem para fazer, toma um banho, deita na sua cama e descansa. É maravilhoso. Mas é muito diferente de quando chegamos e encontramos a casa bagunçada. É muito diferente. Aqui a palavra do Senhor diz, voltando, ele encontra a casa varrida e arrumada. Qual é a casa? Aquela que aceitou Jesus aqui à frente. Aquela que estendeu a mão e disse, eu me arrependo, eu volto para Cristo. Quando ele chegou novamente, resolveu voltar, ele encontrou a casa limpa e arrumada. E não só limpa e arrumada, como limpa com a presença do Espírito Santo. Ela já estava ocupada, ele não tinha espaço para entrar. Mas a palavra do Senhor diz que ele está ao nosso redor, bramando como leão. Ele espera um momento certo para entrar. Ele espera o momento certo de você dar brecha e entrar novamente e fazer arruaça e bagunçar a casa que já está arrumada. Ele não desiste, ele espera isso acontecer. A palavra do Senhor diz que ele não desistiu. Então vai e leva consigo, voltando ele, encontra a casa arrumada, ele vai
e traz consigo mais 7. Mais quanto? Mais 7 espíritos piores do que ele. Quando a gente diz assim, olha, a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira, a gente está profetizando na vida daquela pessoa. Principalmente quando ela teve um desencontro com o Senhor Jesus. Ela se afastou do caminho. E a gente, para refrigerar a alma da pessoa, a gente diz, não se preocupe, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Quando ele viu que ele não conseguiu entrar, porque a casa estava limpa, arrumada e com a presença do Espírito Santo, ele disse, não, eu sou muito fraco, não consigo. Sozinho eu já não consigo mais entrar na mesma casa onde eu saí. Mas eu vou em busca dos outros companheiros, outros amigos, para que possamos unidos entrar novamente na casa. A Bíblia diz que ele foi buscar mais 7 piores do que ele. O perigo está aí. O diabo, ele nunca anda sozinho. Ele sempre tem aqueles companheiros que diz, olha, vamos, que se nós formos unidos, nós venceremos. E nós somos muito mais forte, porque somos filhos do Deus Altíssimo. A força que nós temos juntos é muito maior. Só que a gente não reconhece o nosso potencial. A gente não reconhece que um dia nós fomos escolhidos, fomos lavados e fomos remidos, e que a casa um dia foi ocupada e não há espaço para espírito imundo entrar. A gente não consegue reconhecer pela nossa pequenez, a nossa fragilidade, e isso abre brecha para que o diabo ele entre na sua vida, mas ele não entra sozinho, ele entra acompanhado. É quando a gente vê muitas almas aí dispersas da casa do Senhor. Muitas almas aflitas, entrando em depressão, em agonia, se matando, tirando a própria vida, ou tirando a vida da família. A gente vê coisas absurdas acontecendo, porque o diabo ele não foi suficientemente forte para entrar sozinho. Ele foi em busca de alguém muito mais forte que ele. E a nossa casa hoje, ela está ocupada com alguém muito maior, muito mais onipotente, muito mais onisciente, muito mais forte do que o espírito imundo das nossas almas. Chama Espírito Santo de Deus. E é por ele que você está aqui nessa noite. Então deixe a sua casa ser ocupada por um único Espírito, esse que está aqui pairando nesta noite. Deixe que ele ocupe o espaço vazio, porque não há espaço que permanece vazio depois que ele entra. Amém? As palmas louvam o Senhor e se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não poderia deixar de passar essa palavra, porque quando a pastora Sara estava falando aqui, eu falei, nossa, eu me lembrei de uma palavra ali que eu vou ter que falar isso, porque pode não servir para todos, mas pelo menos para um, se já servir para mim, amém. Aleluia. Vem para cá, Antônia Mussum hoje vai nos trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor, e as palmas glorificam o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. A presença de Deus se sente neste lugar. Quando a pastora Sara começou, desde o princípio do culto, os louvores, desde a palavra da pastora Sara e desde a palavra da nossa pastora, de verdade que o que Deus tem colocado nos nossos corações, no meu coração, é praticamente a resposta de como nós devemos manter a nossa vida espiritual e de como nós devemos manter-nos debaixo da habitação, ou como habitar no refúgio que é o nosso Deus. E também, quando a pastora falava, como nós devemos, a pastora dizia que a vida que não tem, quando nós aceitamos a Jesus,
nós somos salvos, somos libertos, mas aquela vida que se afasta da presença de Deus, automaticamente essa vida fica vazia. O que o Espírito Santo, o que o nosso Deus já retirou desse coração, automaticamente ele volta. E não volta só um. Voltam 7 mais. Quer dizer que todo esse espírito imundo passa a quê? A levar a sua vida. Se antes o Espírito Santo é que levava e que direcionava a sua vida, então quando essa vida está vazia, automaticamente o que habita nessa vida são os espíritos imundos, automaticamente os espíritos imundos começam a direcionar a sua vida. Aí nós perdemos o controle, perdemos a direção, perdemos a presença do Espírito Santo. Mas como nós devemos manter? Amém? Nesse momento eu te convido a abrir a palavra de Deus, amém? No livro de Jó. Te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1 a 3. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Na terra de Uz vivia um homem que chamado era um homem íntegro e justo. E que mais? E temente a Deus. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele quantos filhos? 7. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. Por favor, não vejo bem aqui. 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem que? Mais rico do Oriente. Glória a Deus. Assim mesmo de pé, vamos louvar um hino de adoração. Ele está em espanhol, mas só vamos cantar a estrofe. O Espírito Santo já está aqui. A presença de Deus se pode sentir aqui. Nesse momento, eu vou te convidar, eu vou convidar-te a chamar mais o Espírito Santo para a sua vida. Esse não é um momento qualquer. Você não saiu de casa para vir descansar ou para vir dormir. Você veio aqui para ouvir a palavra, para se conectar com Deus, para adorar ao Senhor e para dizer o quanto nós o amamos. Porque se nós hoje estamos aqui, é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se fora por Satanás, quem estaria aqui? Se fosse pelo mundo, se fosse pelo inimigo, nós hoje não estaríamos aqui. E se fosse porque somos nós que mesmo que viemos para aqui, e que se algo mais não nos movesse, que é o Espírito Santo, nós hoje não estaríamos aqui. Então, eu te convido a louvar esse pequeno hino, esse pequeno louvor. Amém? Deus ha sido Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno.
Dios ha sido bueno, bueno es Deus. Glória a Deus, aleluia. Aplausos para o nosso Deus. Deus ha sido bueno. Deus tem sido bom. Deus tem sido o centro das nossas vidas. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez para ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como falaste no meu coração, assim como ministraste no meu coração, assim, Senhor, meu Deus, como Te revelaste no meu coração, Papai. E falaste profundamente no meu coração, Senhor. Meu Deus, permita, Espírito Santo, que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, meu Deus, tal igual como Tu queres e como Te parece, Senhor. Porque Tu conheces a vida dos Teus filhos, Tu conheces a vida de cada pessoa que está aqui presente, Tu conheces as nossas vidas no mais infinito, Senhor. Meu Deus, muito obrigada. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Te convidamos mais uma vez, amigo Espírito Santo. Muito obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento, amém? Glória a Deus. Primeiramente eu vou me apresentar porque acredito que vários irmãos não me conhecem. Eu sou a irmã Antônia Mussungo, amém? Sou cooperadora já há um bom tempo, amém? E agora estou aqui no Ministério ADEVCAV, porque primeiramente fomos bem recebidos. Sou casada, tenho 4 filhos, amém? E aqui estou para cumprir e servir ao nosso bom Deus, amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra é discernindo os tempos. Discernindo os tempos. Amém? Irmãos, levar uma vida, ou quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa, ou quando nós primeiramente aceitamos a Cristo, a primeira coisa que nós aprendemos, ou nós nos perguntamos, como eu vou orar? E também quando nós já crescemos na igreja, por exemplo, eu, Antônia, que aceitei e que participei na escola bíblica dominical das crianças, aprendi que na escola bíblica dominical, os nossos professores nos diziam assim, vamos orar. E às vezes, muitas das vezes, quando nossos filhos estão passando por alguma situação, eu não sei como é que é no Brasil, mas em Angola, normalmente, os nossos pais, ou mesmo eu como mamã, me aproximava aos meus filhos, e meu filho viesse com uma dor, mamã, me dói aqui, eu dizia assim, ore ao Senhor, que Deus vai te curar. Irmãos, a oração é tão importante no meio da igreja. Porque é através da oração que nós mantemos uma vida de comunhão com Deus. É através da oração que as pessoas que decidem buscar ao Senhor, as pessoas que decidem servir ao Senhor, as pessoas que decidem andar na presença de Deus, automaticamente são as pessoas que mais vão se dedicar e buscar e levar uma vida de oração. A melhor arma, uma das armas, eu vou dizer assim, uma das armas fundamentais para vencer o inimigo é a oração. A oração é a melhor arma que os filhos de Deus podem usar, não somente para lutar ou para pelear as batalhas espirituais, mas também para manter uma vida de obediência a Cristo, discernir o espiritual e estreitar a sua comunhão a Deus, ademais de desenvolver uma intimidade com Deus. Irmão, o crente que vive e que leva uma vida sem oração, automaticamente esse crente não tem uma vida própria. Por que não tem uma vida própria? Porque é através da oração que o Espírito Santo se manifesta em nós, é através da oração que Deus fala para nossas vidas. É através da oração que nós mantemos
uma aliança com Deus, para além de nós descermos as águas, para além de nós sermos batizadas no Espírito Santo, a oração é uma ferramenta que nós, como filhos de Deus, como crentes, devemos desenvolver para manter uma vida de comunhão com Deus. Se assim não o fizermos, irmãos, nós não vamos esperar vitória, nós não vamos esperar que as coisas sucedam. Até porque a Bíblia também nos diz, Deus é um Deus misericordioso. Até pode acontecer, mas na proporção que o Espírito Santo prometeu para nós, não acontecerá. É uma vida morta, é uma vida totalmente seca. Por isso é sumamente importante para nós que somos filhos de Deus, para nós que decidimos andar nos caminhos do Senhor, levar uma vida de oração. Porque quando nós levamos uma vida de oração, automaticamente Deus se revela nas nossas vidas. Automaticamente nós estamos convidando Deus para a nossa vida, nós estamos convidando Deus para a nossa casa, nós estamos convidando Deus para o nosso trabalho, nós estamos convidando Deus para o nosso matrimônio, nós estamos convidando Deus para educar os nossos filhos. Porque se assim não acontecer, irmãos, creia-me, e até porque está escrito na palavra, a oração é uma ferramenta preciosa. Se assim não fosse, Jesus não ensinaria os discípulos a orar. Se assim não fosse, Jesus não ensinaria os discípulos a orar. Quando orardes, vai a... E quando orardes, orai assim, Pai Nosso. E orar e começar... Irmãos, de verdade, quando comecei a minha trajetória com Cristo, não vou falar dos 10, dos 12 anos, não vou falar dos meus 30, não vou falar dos meus 30 e tal, não vou falar disso. Eu vou falar no processo. Porque a cada dia nós começamos uma trajetória nova com o Espírito Santo. A cada dia nós começamos uma trajetória nova com Deus. E quando Deus quer se manifestar nas nossas vidas, é uma nova trajetória, porque Deus te está fazendo passar para outro nível. E quando assim aconteceu, irmãos, mesmo até, irmãos, de verdade, o meu pai, pastor Nzinga, Lutete José Nzinga, é o meu pai. Não biológico, mas é o meu pai. E eu tenho muito carinho por ele. Sabe por quê? Porque esse pai, e eu já lhes conto porque que eu gosto da forma e eu amo meu pai. Primeiro, porque ele me ensinou a andar na palavra de Deus. Segundo, irmãos, eu na altura tinha 15 anos. E quando meu pai fosse para o monte orar, ele me dizia assim, eu sou Nisha. Nisha, queres vir comigo? Eu disse, sim, papá, vamos. E ele me levava no monte e a gente ficava 3 dias no monte, orando. Olhem o Davi tem 14 anos. Vai fazer 15. Agora imagina uma Antônia com 15 anos ir no monte orar 3 dias. O que o meu pai fez com que a Antônia desenvolvesse naquela altura, essas armas eu continuo a usar até o tempo de hoje. E eu conto esse testemunho não para vangloriar-me, mas para dizer que o Espírito Santo, ele habita naquela vida que tem vida, na vida que tem vida. Porque se não houver vida, é porque não está a presença do Espírito Santo. Irmãos, e naquela época que o meu pai me levava no monte, e a parte disso, quando na altura o pastor Marcos Felicianos foi para Angola pregar, eu participei desse culto, toda a nossa família participou, porque foi uma campanha espiritual, foi uma campanha de evangelização. Eu participei nessa altura, na altura o meu pai era evangelista, e eu, Antônia, nós estávamos a passar um momento difícil. Para quem estiver aqui na conferência, eu falei um pouquinho de como foi a minha infância. Agora imagina o quanto
o quanto foi maravilhoso meu pai me apresentar este meu Deus. Porque se eu não tivesse esse Deus, hoje eu estaria na prostituição. Alguém uma vez veio para mim e disse assim: tu tens muito linda, por que não venha para aqui? Vamos para isso. E eu realmente estava necessitando. Mas o Deus que habita em nós, mas o Deus que nós buscamos, o Deus que nós servimos, o Deus que conhece a tua vida melhor que ninguém, o Deus que conhece os teus caminhos, o Deus que te tirou do lamaçal do pecado, Ele jamais permitiria que você perdesse a tua vida. Ele jamais permitiria que você caísse na prostituição, porque Ele sabe o que está fazendo contigo. Irmãos, foi num momento muito difícil que eu, Antônia, me prostrei na presença de Deus. E havia momentos que na altura na igreja se desenvolvia jejum em oração de 7 dias. Irmãos, creiam, sem comer, sem beber água. Irmãos, eu posso estar aqui a falar e não quero te convencer em nada, mas é o Espírito Santo que vai te convencer. Não há situação na qual nós não possamos vencer se não temos a presença de Deus. Se nós tivermos a presença de Deus, nós podemos vencer tudo que se levanta nas nossas vidas, cai por terra em nome de Jesus, porque nós temos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também podemos ver a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nos dão uma ilustração do que é a oração. Irmãos, quando eu meditava na palavra do Senhor, antes disso, quando a pastora Mércia, no domingo, se não estou equivocada, Deus meu, no domingo, quando a pastora Mércia falou comigo, olha, irmã Antônia, pode trazer a palavra? Eu disse sim. E eu fiquei assim, ai Senhor, Deus meu. Padre, o que eu vou falar? Porque é tanta coisa, não é? Mas Espírito Santo revela-me. Irmãos, eu fui para casa, deitei. A cada ano eu faço um plano de vida. Faço um plano para mim, tanto espiritual como profissional. E eu, ao dormir, o Espírito Santo começa a falar comigo através do sono. E eu levantei às 5 da manhã, que é a minha hora, para fazer a minha meditação. E o Espírito Santo começa a me levar a escrever. Foi tão automático que eu não começo dessa forma. O meu devocional, primeiramente, é oração. Posteriormente, meditação da palavra. E posteriormente, novamente a palavra. Novamente a oração. Mas nesse dia foi totalmente distinto. Eu levantei e comecei logo a escrever. E o Espírito Santo falava assim para mim: você vai começar com essa introdução, a falar da oração. E eu perguntei: por que, Espírito Santo? Por que, Pai? Porque é através da oração que eu te fiz vencer batalhas fortes. Que você pensava que você ia morrer, que você pensava que você não ia conseguir, que você pensava que você não ia avançar. É através disso que eu desenvolvi em ti. E é assim que você vai passar essa ferramenta para a minha igreja. E eu fiquei, Senhor. Irmãos, e por mais incrível que até o Espírito Santo comunicou. E você vai, nesse dia, estar em trabalho espiritual. E eu disse, Senhor. E ao ler o livro de Daniel, é tão lindo como a Bíblia nos descreve como Daniel adorava o Senhor, como Daniel se preocupava em agradar o nosso Deus, como Daniel, ele tirava tempo de oração. De verdade, eu gostaria de chegar a esse nível. Orar 3 vezes. Ele se retirava e ia falar com o Pai. Problema, sem problema, ia falar com o Pai. Quantas vezes de nós só nos acercamos a Deus, só nos aproximamos a Deus
quando algo vai mal na nossa vida. Quantas vezes eu era uma delas? Eu só orava quando meus filhos ficavam doentes, quando no meu matrimônio não ia bem, alguma coisa, quando as coisas não estavam a funcionar. E eu chegava apenas a dizer: Pai, me dá, Senhor, Tu és santo. E ainda por cima, ainda temos aquela ousadia de dizer: em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder. Como ele não vai ter poder se você não leva uma vida de oração? Irmãos, e ainda assim, queremos culpar a Deus por algumas situações que estamos vivendo na nossa vida. Mas oração que oração, desenvolver intimidade e comunhão com Deus, você não aceita. E não se preocupa com as coisas de Deus, quer levar uma vida como se fosse ímpio. Quer levar uma vida desonesta. Senhor, de verdade, irmãos, desde o momento que o Espírito Santo começou a falar muito comigo desde a palavra, no domingo, algumas pessoas diziam assim: irmã Antônia, troca já a tua Bíblia. Irmãs, a minha Bíblia tem muita escritura. Comprei nova Bíblia, graças a Deus. A pastora Mersa depois chegou e dizia: aqui tem... eu comprei a minha Bíblia, graças a Deus. E é uma que eu gosto muito também. Mas essa Bíblia aqui, para além de ser oferta do meu esposo, tem muito... Essa Bíblia me ajudou a viver um processo difícil. E posteriormente, durante esse processo, eu não compreendia o porquê que nós estávamos a passar por essa situação. Mas depois, quando eu comecei a aceitar o processo, eu comecei a ler muita coisa aqui na Bíblia que eu ficava assim: onde é que isso andava? Por que eu não vi antes? Aqui a Bíblia nos fala para não fofocar. A Bíblia nos fala para nós levarmos uma vida reta, porque Jó era um filho de Deus que íntegro. E íntegro é o que significa o quê? Uma pessoa impecável, uma pessoa que não tinha culpa, não sentia culpa, não tinha problema e se preocupava em agradar ao nosso Deus. E quando eu comecei a perceber que, afinal de contas, o que Deus queria fazer em mim era moldar um caráter. Porque às vezes nós ficamos muito nas experiências do passado. No passado eu fiz. No passado. Amém, glória a Deus. Mas não mantenha no passado, porque se você ficar no passado, você vai continuar aqui no passado. Tens outras experiências ainda para viver na presença de Deus. Tem muito mais. E quando eu comecei a perceber que Deus estava trabalhando no meu caráter, porque mesmo passando 7 dias jejuando, 3 dias jejuando, amém, glória a Deus. Porque naquela altura a minha percepção era o quê? Não, só estou buscar orar para ter poder, para expulsar o demônio, porque sempre fiz parte do grupo de intercessão. Então, para expulsar o demônio, não é para isso. É para você ter uma vida em comunhão com o Espírito Santo. É para isso. E quando eu comecei a perceber isso, irmãos, agora me perguntem, quando você começou a perceber isso, irmã Antônia? Agora apenas. E Deus foi trabalhando no meu caráter. Deus foi trabalhando na minha vida. E hoje, quando eu vou falar algo, sou eu mesmo da carne, querendo falar, o Espírito Santo aí vem. Calma. Então eu me retiro e vou. Eu podia até orar naquela altura, mas eu não sabia o que orar no seu quarto. Sabia? O quarto, você quando entra naquele quarto, não importa o lugar,
eu fico no meu quarto e fico bem. Mas quando você entra no teu quarto orar e se conectar com o Espírito Santo, creia-me que daí só vai sair revelação do Espírito Santo. Até a pessoa que você não amava, até a pessoa que você tinha rancor ou tinha problema, você vai passar a amar e vai aprender a perdoar. Irmãos, se perdoar dói. Não poderia, não é? Mas dói. E quanto mais for uma pessoa próxima, que você conviveu com essa pessoa, andou com essa pessoa, fez tudo com essa pessoa, e posteriormente essa pessoa se levanta contra ti, te fazendo calúnia, e automaticamente você ainda tem que perdoar ela. Por que é importante que você perdoe ela? Porque você está liberando o perdão para ti mesma. Não só para essa pessoa, mas para ti mesma. Porque quando nós liberamos esse perdão, automaticamente estamos a sair de um cautivo. E do mesmo modo, podemos ver a história de Paulo e Silas. Outra história impactante. A Bíblia diz que de madrugada Paulo e Silas começaram a fazer o quê? A orar. Irmãos, não tem como nós sermos crentes e não levarmos uma vida de oração. Não tem. É a oração que nos sustenta. É a oração que nos leva ao encontro do nosso Pai. É através da oração que nós mantemos uma vida com integridade. É através da oração que nós aprendemos a amar ao próximo. Eu não tenho como amar ao meu próximo, não tenho como andar nos caminhos do Senhor se eu não oro. Irmãos, quem me conhece sabe que eu trabalho com crianças com habilidades educativas especiais. Crianças com autismo, com outro tipo de condição. Mas eu aqui vou direcionar diretamente a crianças com autismo. Temos o primeiro nível de apoio, o segundo nível, o terceiro nível de apoio. E quando estamos perante uma criança, desde o primeiro ao terceiro nível de apoio, irmãos, normalmente quando eu estou com meus pacientes, eu fico assim, para abraçar, para interagir com esse paciente. E há momentos que há paciente que não quer nem fazer nada, te dá na cara. Eu já levei na cara de um paciente, já levei na cara. Paciente, um paciente bebê. Agora imagina, se eu não fosse nem crente, e se não levasse uma vida de oração, eu olhava naquele bebê. Mas, quando você tem os princípios bíblicos, quando você realmente gosta do trabalho que faz, e aquele paciente te dá na cara, você fica assim, olá, vamos, nem toca nesse assunto, ok? Porque dessa forma, se eu chamar a atenção, ralhar, gritar, fazer alguma coisa com essa criança, automaticamente o que eu estarei fazendo é reforçando um mau comportamento. Então, dessa forma, é importante que eu cative mais essa criança. Venha, Antônia te ama, te quer, mas sempre corrigindo da melhor maneira. Amém? A oração é sumamente importante. Por isso, Jó, ele conseguiu vencer cada situação. Por quê? Porque ele levava uma vida de intimidade com o Pai. Porque a palavra de Deus, nós lemos que Jó se preocupava em fazer o quê? O bem. Ele não poderia fazer o bem se ele não levasse uma vida de intimidade com o Pai. Ele não poderia fazer o bem se ele não tivesse uma vida de comunhão com o Pai. Ele não poderia fazer o bem ou se preocupar em fazer o bem se ele realmente não andasse nos caminhos do Senhor. Assim que é importante que nós vivamos uma vida de oração ou levamos uma vida de oração. Irmãos, quando nós estamos passando por alguma situação que mexe com a nossa estrutura espiritual, e não só, é normal que nos sintamos abalados. É normal. Isso de dizer, quem nunca disse assim? O tempo de Deus é
é o quê? Perfeito. Muitos, né? Quando tem alguém que está passando por alguma situação e nós queremos consolar essa pessoa, nós nos aproximamos a essa pessoa e dizemos assim: só creia, o tempo de Deus é perfeito. Claro, Deus é o autor do tempo. E o nosso Deus, Ele é perfeito. Porque tudo que Ele fez, a Bíblia nos ensina, é bom. Então, nós estamos adorando a um Deus perfeito. Mas agora, se nós ficamos na ideologia somente, ou na palavra que o nosso Deus é perfeito, e nós, enquanto isso, estamos a passar pelo processo, nós ficamos sentados a murmurar: vai para ali, vem para aqui, senta ali, faz isso. Será que o tempo de Deus será perfeito para ti? Não. Irmãos, por favor. Hoje em dia, quando alguém vem para mim e diz assim: estou passando por essa situação, estou vivendo isso, estou passando aquilo, eu digo: amém, vamos orar para que Deus te dê o direcionamento. Irmãos, eu dificilmente hoje oro mais para dizer assim: em nome de Jesus, sai dele, em nome de Jesus, o marido dele aqui está assim, o filho dele aqui está assim, aquele que está assim. Não. Pode ser o processo de Deus na vida dela, para que Deus lhe ajude e lhe ensine a andar nos caminhos do Senhor e levar uma vida de santidade. O que é que nós vamos repreender nessa pessoa? Vai na casa da irmã, ou vai na casa do irmão, e vê a vida que leva. Agrada ao Senhor? Da forma que nós falamos, agrada ao Senhor? Da forma que nos apresentamos, agrada ao Senhor? Da forma que você trata o seu esposo, agrada ao Senhor? Da forma que você fica com seu esposo, agrada ao Senhor? Irmãos, por favor, o processo nos leva para outro nível. Mas antes de nos levar para outro nível, ela primeiro nos endireita. Porque Deus não vai colocar nada na mão do seu filho se primeiramente essa pessoa não estiver preparada. Irmãos, nós passamos por uma situação, e hoje eu vou aqui testemunhar isso. Acredito que o meu esposo deve estar me acompanhando desde Suíça, porque eu consegui acompanhar os cultos desde Suíça aqui. Conseguia, graças a Deus. Irmãos, em 2013, o meu esposo foi assignado para ir como diplomático na Venezuela. E ficamos lá quase 7 anos. Imagina aquela vida que nós sempre esperamos, né? Carne, comida, churrasco, tudo aí. Empregados, todos aí ao teu dispor. Que você só levantava, fazia isso. O motorista está na porta, te leva para passear. Amém. Glória a Deus. Oramos por aquilo. Amém. Foi uma bênção. Amém. Depois daquilo, depois de terminar aquela missão, Deus terminou o tempo do meu esposo e Deus nos manda para Angola. E lá continuamos. Depois Deus nos tira de Angola. Brutalmente, eu venho para Portugal, o meu esposo fica em Angola e eu venho para Portugal com os meus filhos, por uma questão de saúde. Da Nirácia. E também, posteriormente descobrimos que o meu esposo também tinha um tumor entre o coração e os pulmões. Um tiroide que tinha que crescer aqui, os médicos descobriram aqui. Então, nós tivemos que vir para cá, para Portugal. Entre tantas, o que eu quero dizer? Entre tantas, irmãos, a minha família caiu na mão de um senhor que faz uma remodelação de casa e nos atrapalhou, nos roubou. Foram 24 mil euros até hoje. Não fez nada na casa, partiu a casa, deixou despedaçada. O nosso banho, a casa de banho,
É bonita, não é? Mas aquela casa de banho, o chão era pior que este aqui. Esse não é pior, esse está bom, está liso. Aquele era um chão bruto. Não tínhamos como banhar, não tínhamos como sair daquela situação. Irmãos, eu senti que tudo acabou, fechou. E eu não conseguia entender como é que nós saímos daqui, para aqui, e depois para aqui. E eu me perguntava, Senhor, nós sempre fomos dizimistas. Sempre fomos dizimistas. Sempre te servimos com prazer. Dia e noite no culto. O que está a acontecer? Foi difícil, irmãos. Hoje eu lhes falo assim, mas foi difícil. Passamos fome. Eu cozinhava no fogareiro. Quem conhece fogareiro? A Marisa conhece? Exatamente. Eu cozinhava no fogareiro. Pastores, amigos vinham nos ajudar. Nem cozinha nós tínhamos. Esses meninos saíam para ir para a escola. Eu tinha que levantar, imagina, alguém que levanta às 5 da manhã para orar. Mas eu tinha que levantar às 3 da manhã, porque eu cozinhava no carvão. Tinha que levantar às 3 da manhã para cozinhar. E posteriormente ter o meu tempo de oração. Em vários momentos tentei desistir. Eu dizia, Senhor, já, chega. Eu dizia no marido, pronto, acabou, vamos. Irmão, nós vendemos tudo que tínhamos. 2 casas em Angola, 2 casas aqui em Portugal. Vendemos tudo. O marido vendeu os carros, tudo. Ficamos apenas com uma, que é essa onde nós estamos. E não está remodelada, todavia. Passamos por um processo difícil. Mas mesmo assim, Deus não permitiu que nós passássemos fome. Agora eu vou falar algo, vou revelar algo sumamente importante, irmãos. E leva isso. E sempre que vocês me veem aí, ou ali no outro sítio, irmãos, eu não deixo de ofertar, nem de dizimar. Irmãos, eu não vou falar isso, me permitam, por favor. E vai ser super rápido. Eu não vou falar isso para te convencer a dizimar. Para nada. E nem vou falar isso para te convencer a ofertar. Para nada. Isso depende de cada pessoa. Depende da comunhão, da intimidade que você tem com Deus. Irmãos, não faltou nada na minha casa. Mesmo passando essa situação, Deus levantou pessoas para nos abençoarem. Agora me perguntem por quê. Porque sempre, como eu disse, sempre fomos honestos com Deus. No dízimo, na oferta, em votos. Mas de que modo? Houve uma altura que quando eu comecei a exercer aqui a minha função como profissional da área de educação especial, de uma maneira que também posteriormente explico, eu tinha apenas um paciente e ganhava apenas 350 com esse paciente. E nós estávamos a cultuar numa igreja. E eu tinha que dar o dízimo. Eu olhava nos 350, olhava na despensa, eu disse, Senhor, como é que nós vamos comer? Mas o Espírito Santo me dizia assim, dá. Irmãos, eu dei tudo. E o meu esposo disse assim, coração, o que é que nós vamos comer? Não sei, não sei. Mas coração, não sei, porque até o salário do meu esposo não chegava. Porque o roubo que nos fizeram nos levou nas dívidas. Que tudo que nós vendemos em Angola era apenas para pagar todas as dívidas que nós tínhamos. Eu liguei para os pastores onde nós adorávamos a Deus. Eu disse, pastor, eu quero dar o dízimo. E o meu marido ficava assim, coração, sim, tem que ser. Mas décima parte, eu quero dar tudo. Coloquei no envelope, chamei, liguei para o pastor e a sua esposa, foram lá para casa. Eu disse, olha, eu quero abençoar a vossa vida. Não é dízimo, mas quero abençoar a vossa vida. Afinal de contas, aquele casal também estava precisando. Era obediência a Deus. O que acontece, irmãos?
Nós estávamos 3, 4 meses, pastor, sem pagar água, luz, internet. Tínhamos dívida nos bancos. Em tudo. E várias vezes nos tiraram a luz. Mas houve 3 meses que não nos tiraram a luz. E posteriormente, eu disse ao esposo, vamos só perguntar quanto é a nossa dívida. E saímos de casa. Fomos para a luz, fomos para a câmara d'água, fomos para a EDP e outros serviços. E eu entrei na câmara d'água, na câmara, não é? E eu perguntei, por favor, me pode dizer a nossa dívida? A senhora disse assim, não, vocês não têm dívida. Hoje mesmo, hoje... Aplaude, aplaude. Disse assim, não, vocês não têm dívida. Hoje, irmãos, eram 6 meses. Eram 6 meses de dívida. De sem pagar. E quando a senhora disse assim, não, vocês não têm dívida. Hoje mesmo se pagou tudo. Eu me perguntei como? A senhora disse, olha, está aqui. Ela mostrou-me porque eu tinha dúvida. Ela mostrou, hoje mesmo está aqui, pagou-se. Ok, pensei que fosse só aí. Eu disse, Horácio, agora vamos para a energia. Porque senão daqui a pouco nos tiram a luz. Fomos. A mesma senhora, hoje até ficamos amigas. A mesma senhora disse, não, hoje mesmo se pagou tudo. Eu disse, não pode. Assim mesmo, eu saí, eu olhei para ela, eu disse, não pode. Não pode. Ela disse, sim, o banco descontou, está aqui. Pagou-se tudo. Eu disse, não, alguma coisa aqui não vai bem. Vamos para o banco. Fomos para o banco. E eu disse, por favor, dê-me o extrato da minha conta. Ele disse, olha, a senhora não tem dinheiro há tanto tempo. E já estamos quase cortando a tua conta. Eu disse, ok. Mas houve movimentos na EDP e houve movimentos na água. E ele disse, e também houve movimento na internet. Eu disse, não pode ser. Não pode. E ele disse, não, está aqui. Olha, pago. E mostrou tudo. E eu disse, e como é que eu não tenho conta? Como é que eu não tenho dinheiro? Como é que... Ele disse, não sei, mas se pagou tudo. Eu e o meu marido saímos daí, fomos no fórum. Comprovar também na Novo, por favor, era importante para mim. E também a mesma história. Cheguei em casa, irmãos. Fui para o meu quarto. Me arrodilhei. Xarabacanteremessuri candaramas. Canteremessuri candarabaxiribi cantaramasu cantaramasi canteremessuri candaramas. Cantaramasu candarabaxiribi canteremessu candaramas. E agradeci ao Senhor. Irmãos, foi difícil. Foi difícil. A Rosibel, naquele tempo, Deus permitiu que ela fizesse bolachinhas para vender na escola. E Deus levantou uma professora de matemática que odiava minha filha. Porque como eles cresceram na Venezuela, não sabiam falar o português. A professora dizia assim, mas ela vai reprovar. Não se preocupe. E aquela professora odiava a Rosibel. E a Rosibel, ela vinha para mim, mami, eu não aguento mais. Eu não sei por que essa professora não me quer. Só creia, filha. Qual é o nome da professora esse? Vamos orar, filha, atrás aqui, vamos orar. Aquela professora ficou amiga da Rosibel. Porque a Rosibel conseguiu juntar todos os alunos da sala de aula para se aplicarem nos estudos e poderem sacar boas notas. E Deus levantou aquela professora, era única, porque a Rosibel fazia bolachinhas e ia assar na casa da vizinha, que é portuguesa, que Deus levantou, que não conhecíamos. E a Rosibel
vendia as bolachas e dizia: mami, mira, a profe de matemática ahora é minha amiga. E ela me pediu muitas bolachas para vender. Era Deus que fazia isso. No Natal, irmãos, de 2023 para 2024, não tínhamos nada. Apenas eu disse: pronto, vamos colocar a mesa. E olhem na mesa. Já. A vizinha ao lado, que não nos conhecia, Deus usou e convidou toda a nossa família para irmos para lá. Então, irmãos, viver e levar uma vida íntima com o Pai é o melhor que você pode fazer. E não é um intercâmbio, porque não é necessário que você faça um intercâmbio de vida. Não, eu faço isso e Deus me abençoa. Eu faço isso. Não, para com isso. Não é necessário. Não, eu se andar assim, Deus vai me abençoar assim. Não. Só leva uma vida de oração, uma vida íntegra. Perdão. É uma vida de adoração ao Senhor. E seja obediente. Seja obediente. Não importa o momento que você está a viver. Não importa a situação. Nada é maior que o nosso Deus. Nada. A Bíblia diz: se for nas profundidades, aí Deus está. Busque somente ao Senhor. Leva uma vida de oração, uma vida que agrada ao Senhor. Claro que situações sempre vão acontecer. Momentos difíceis sempre vão acontecer. Mas é importante que você saiba que Deus é maior em todas as coisas. Somente o ame, somente o busque e somente creia. Amém? Aplausos para o nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar em pé, amém? Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Nesse momento, você sabe a situação que está passando. Você sabe qual é o processo que você está passando nesse momento. E é importante que eu coloquei aqui um versículo bíblico que aqui. A palavra de Deus diz no livro 2 de Coríntios: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões do mundo. Perdão, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas nas quais lutamos, ou as com quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Identificar o momento que você está passando te vai dar armas, te vai dar a arma adequada para você usar. Porque quando você está passando por prova, é agradecer a Deus por o que você está passando. Mas quando você está passando por uma guerra espiritual dentro da sua casa, ou quando você está passando por um processo que você automaticamente não consegue levar sozinha, é momentos de você começar a jejuar e a orar. Porque você está enfrentando uma guerra espiritual. Porque você naquele momento está passando por uma situação que você precisa do direcionamento do Espírito Santo. E para cada peleia, Deus te dá uma arma para você usar. Irmãos, hoje o meu esposo está onde? O pastor já sabe, a pastora também. Depois de toda a situação, foram 3 anos. 3 anos. Foi difícil. E não fiz todo o conto numa outra ocasião. Mas
do que eu fiz aqui foi necessário. Porque às vezes nós temos muito esse comportamento de dizer, ai, por que eu vou ofertar? Ai, por que eu vou... Irmãos, a ti não te incumbe. A ti não te incumbe. Somente obedeça. Somente obedeça e honra o teu Deus. Honra o teu Deus. Porque a Bíblia diz que cada um vai prestar contas diante de... Então você só faz. O que eu tento ensinar aos meus filhos é oferta, dízimo e voto. E o pai ainda reforça. Você vê o pai aqui, não é só o estudo, é obediência a Deus. É obediência a Deus. Irmãos, já houve momentos que o salário foi todo para dízimo. E tem que ser assim. Tudo depende daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Essa é a minha maneira de ver as coisas. Hoje o meu esposo, saímos de Venezuela, passamos para aqui, passamos essa situação, passamos para aqui. Hoje Deus nos deu dupla honra. Porque Ele precisava nos preparar para o que estava para acontecer. Porque aquela Antônia que gastou tanto dinheiro na Venezuela, imprudente, não é a mesma de agora. Para nada. Hoje o esposo está novamente numa missão diplomática na Suíça. Depois de 5 ou de 7 anos que ele saiu da Venezuela. Saiu como segundo secretário e Deus lhe colocou em outro lugar. Só Deus faz isso. Irmão, saiu de Angola como segundo. E chegando lá, foi honrado pela embaixadora e pelo seu chefe cônsul. Louvado seja o nome do Senhor. E não é por isso, irmãos, não é por isso. Isso para ver a grandeza do nosso Deus. E é o mesmo que Deus fez com Jó no final. O que a Bíblia fala no final? 42. Que no final Deus abençoa a vida do Jó. Muito mais do que ele tinha no início. Então daqui para frente é dupla honra. É obediência. É buscar, é servir ao Senhor. É adorá-lo com toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo que você tem, com todo o teu fôlego. Irmãos, é importante isso. Eu participei do voto. E não sou o que foi estipulado. Não vou dizer o valor. Irmãos, o que Deus está fazendo comigo é uma organização de empresa. E eu estou sozinha. Mas é uma organização de empresa. Quem me dá força para estar com meus filhos? Quem me dá força para educá-los? Quem me dá força para trabalhar com criança? Quem me dá força para fazer o trabalho de Deus? Quem me dá força para poder seguir em frente? Somente o meu Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. A Ele toda honra, todo louvor e adoração. E a Ele, somente a Ele. Não existe mais ninguém. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento eu te convido a você idealizar o momento que você está passando, a situação que você está vivenciando. Eu te convido você a fechar os teus olhos. E eu vou pedir o apoio do grupo de louvor. Cantar aquele aleluia. Você sabe o que está passando contigo. Enquanto o grupo de louvor está louvando, eu vou pedir à pastora Messi, a nossa pastora, e aquela pessoa, a pessoa que está aqui, que sabe que está passando por uma situação e precisa do direcionamento de Deus para subir, pastora, que precisa do direcionamento de Deus.
que precisa que Deus fale e mantenha uma vida, continue mantendo uma vida de oração, de comunhão com o Pai. Você que está passando por essa situação, passa aqui, passa em frente. Irmãos, não tenha pena, de verdade. Não tenha pena. Aleluia. Eu sei que momentos difíceis todos nós passamos. Mas é importante que nós mantemos uma vida de oração. É importante que você... Muitas vezes nós precisamos desenvolver direcionamento ao nosso Deus. Você que precisa de oração. Você que precisa de direcionamento de Deus. Você que precisa manter a tua comunhão com o Pai. Você que precisa e está esperando uma resposta de Deus.